Olá! Hoje vamos mergulhar na história de um dos governantes mais ambiciosos de todos os tempos. Falamos do imperador Justiniano e do seu sonho. Um sonho absolutamente gigante: reconstruir o Império Romano. E era mesmo este o seu grande objetivo, a ideia que o guiou durante todo o seu reinado. Ele queria, mais do que tudo, trazer de volta a glória do antigo Império Romano. Pensem nisto: unir novamente o Ocidente e o Oriente, como nos velhos tempos. Uma ambição colossal. Claro que para uma missão desta dimensão ele não podia fazer tudo sozinho. E na verdade não estava. No centro de toda esta história não temos só um imperador, mas sim um dos casais mais poderosos da história. De um lado, Justiniano, do outro, Teodora. E eles não podiam vir de mundos mais diferentes. Ele de uma família de camponeses que fez carreira no exército e teve uma educação romana super tradicional. Ela era atriz, vinha do mundo do entretenimento, algo que na altura era visto, bem, com desconfiança. Mas juntos eram uma força imparável. Teodora não era apenas a imperatriz, ela era a sua conselheira mais leal e inteligente. Chegou mesmo a influenciar a criação de leis para proteger os direitos das mulheres. Basicamente, a inteligência dela era tão crucial para o império quanto a ambição dele. Ok, mas antes de sair para conquistar o mundo, Justiniano tinha um problema sério para resolver em casa. Ele percebeu que o Império estava assente numa confusão de leis. Imaginem séculos e séculos de regras, muitas delas a contradizerem-se umas às outras. Era uma autêntica bagunça legal. Então, o que é que ele fez? Reuniu os melhores juristas da época e deu-lhes uma tarefa monumental: pegarem todas as leis romanas de sempre, analisá-las e pôr ordem naquilo. O resultado foi uma obra incrível chamada Corpus Juris Civilis, que em português significa Corpo de Direito Civil. Pensem nisto como a maior arrumação legal da história. Eles pegaram em tudo, deitaram fora o que já não fazia sentido ou era contraditório e criaram um código de leis único e claro para todo o Império. E atenção, isto foi muito mais do que só organizar papéis antigos. Este código foi tão importante, mas tão importante, que se tornou a base para muitos dos sistemas de leis que temos hoje em dia na Europa. Para o Justiniano, na prática, isto significou um império muito mais fácil de governar, com uma justiça mais eficiente e com todo o poder bem centralizado na capital, em Constantinopla. Mas, exatamente quando Justiniano estava a consolidar o seu poder, a pôr a casa em ordem com as novas leis, rebentou uma crise. E não foi uma crise qualquer. Foi uma explosão de violência na capital que quase lhe custou tudo: o trono e a própria vida. E onde é que tudo começou? Num sítio improvável, no hipódromo, que era o grande estádio para as corridas de carros de cavalos. As duas principais claques, os azuis e os verdes, que eram rivais ferozes, levaram a rivalidade longe demais. Mas, na verdade, o desporto foi só a faísca. O verdadeiro problema era que as pessoas estavam fartas dos impostos altíssimos e da corrupção. A revolta desportiva transformou-se num protesto gigante contra o governo e, de repente, Constantinopla estava em chamas. A situação ficou tão, mas tão grave, que Justiniano entrou em pânico. Com a cidade a arder e o seu poder a desmoronar-se, ele estava decidido a fugir. Parecia mesmo o fim. Os generais já tinham os barcos prontos para a escapadela. E foi aí que Teodora interveio. Ela recusou sair e disse uma frase que ficou para a história: a realeza é uma bela mortalha. Basicamente, o que ela queria dizer é que preferia morrer como uma imperatriz a viver o resto da vida como uma fugitiva. A coragem dela foi contagiante. Inspirou Justiniano a mudar de ideias, a ficar e a lutar. O que aconteceu a seguir foi terrível. Os seus generais levaram os revoltosos para o hipódromo e esmagaram a revolta. O resultado foi um verdadeiro massacre, onde morreram cerca de 30.000 pessoas. A revolta acabou em banho de sangue. Depois de um evento tão brutal, Justiniano não perdeu tempo. Com o poder novamente seguro, ele focou-se em duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, lançou um projeto gigantesco para reconstruir a capital que estava em ruínas. E segundo, deu finalmente o pontapé de saída para o seu grande sonho: a reconquista dos territórios perdidos do antigo Império Romano. Para liderar os exércitos, ele tinha um general absolutamente brilhante, chamado Belisário. E os resultados começaram a aparecer. A campanha no norte da África contra o povo vândalo foi uma vitória super rápida e decisiva. Mas a Itália foi outra história. A guerra contra os ostrogodos arrastou-se durante quase 20 anos e foi incrivelmente destrutiva. Apesar de tudo, no fim, Justiniano conseguiu também conquistar uma parte do sul de Espanha. O seu sonho estava a ganhar forma. O mar Mediterrâneo voltava a ser, como se dizia na altura, um lago romano. E enquanto os exércitos lutavam lá fora, em Constantinopla, a ambição dele não era menor.
Das cinzas da cidade destruída pela revolta, ele mandou construir uma obra-prima, a Basílica de Ágia Sófia, que significa Santa Sabedoria. E isto não era uma igreja qualquer. Era uma maravilha de engenharia. Tinha uma cúpula, um domo gigante, tão grande e tão bem feito que parecia que estava a flutuar. E foi construída num tempo recorde de apenas 5 anos. Durante quase 1000 anos foi a maior catedral do mundo, um símbolo claro do poder e da fé de Justiniano. O império parecia estar a reerguer-se, mais forte do que nunca, mas um inimigo novo e absolutamente aterrador estava a caminho. E era um inimigo que nenhum exército podia derrotar e nenhuma muralha conseguia parar. Um inimigo invisível. No ano 541, os navios que chegavam do Egito trouxeram algo a bordo que não se via: a bactéria da peste bubônica. A doença espalhou-se como um rastilho de pólvora e deu origem ao que hoje conhecemos bem como uma pandemia, ou seja, uma epidemia de uma doença que se alastra por uma região gigantesca, afetando uma parte enorme da população e, neste caso, afetou praticamente todo o mundo que eles conheciam. O impacto da peste de Justiniano foi catastrófico. Imaginem só, estima-se que matou cerca de 1/4 de toda a população do Império. O próprio imperador ficou doente, mas teve a sorte de sobreviver. As consequências foram brutais. Sem pessoas para trabalhar, a economia entrou em colapso. Sem economia, não havia impostos para recolher. E sem dinheiro, o exército ficou terrivelmente enfraquecido. De repente, defender as fronteiras que tinham acabado de conquistar tornou-se uma tarefa quase impossível. Justiniano acabou por reinar durante 38 longos anos e morreu em 565. Quando olhamos para trás para o seu reinado, o que vemos é um legado complicado. Uma mistura de feitos absolutamente brilhantes com custos devastadores. Então, vamos fazer as contas. Do lado positivo, temos conquistas monumentais. O Corpus Juris Civilis, o seu código de leis, influenciou a Europa durante séculos. A Ágia Sofia continua a ser uma das construções mais incríveis do mundo. E, claro, ele conseguiu reconquistar uma grande parte do Mediterrâneo. Mas do lado negativo, o preço a pagar foi altíssimo. O tesouro do Império ficou completamente esgotado por causa das guerras sem fim, não só no Ocidente, mas também contra os persas no Oriente. O Império ficou com fronteiras enormes e difíceis de defender e a população foi dizimada pela peste. Por causa desta sua obsessão em restaurar o passado, Justiniano é muitas vezes chamado de o último dos romanos. Mas a grande questão que fica no ar é esta: será que o seu sonho foi o último grande momento de glória do Império Romano? Ou será que a sua ambição foi tão gigantesca, tão desmedida, que acabou por gastar as últimas energias de um império que já estava, na verdade, em declínio? É uma pergunta difícil, e a verdade é que ainda hoje os historiadores não chegaram a um consenso.